Você já parou para pensar por que 97% das pessoas nunca conseguem guardar nem 10% do próprio salário? Não é falta de vontade, não é porque ganham pouco, é por causa de um viés cognitivo que está sabotando sua mente financeira neste exato momento. E o mais impressionante é que isso acontece no primeiro dia que o salário cai na sua conta. Existe um erro que 90% dos brasileiros cometem nesse momento crucial, e esse erro determina se você vai passar o mês inteiro no sufoco ou se vai começar a construir riqueza de verdade. Eu descobri isso da pior forma possível. Estava ganhando bem, muito bem até, mas no final do mês sempre batia aquela sensação de para onde foi meu dinheiro? Era como se ele evaporasse. E a resposta estava bem na minha frente, mas eu não conseguia enxergar. Até o dia em que entendi que nosso cérebro tem um bug, um defeito de fábrica que faz a gente tomar decisões financeiras completamente irracionais. A neurociência já provou isso. Temos circuitos neurais que literalmente nos impedem de enriquecer. Hoje, eu vou te mostrar exatamente como funciona essa armadilha mental. E mais importante, como sair dela usando uma estratégia que funciona mesmo para quem ganha até 3 mil por mês. Não é teoria, não é motivação. São técnicas práticas que eu testei na minha própria vida e que mudaram tudo. Porque a verdade é esta. Você não precisa ganhar mais para ficar rico. Você precisa entender como sua mente sabota suas finanças e reprogramar esses padrões. E é exatamente isso que eu vou te ensinar nos próximos 25 minutos. Se você está cansado de viver no limite, se está cansado de ver o salário sumir sem deixar rastro, então fica comigo até o final. Porque o que eu vou revelar vai mudar completamente a forma como você lida com o seu dinheiro. Olha, se você se identificou com isso que eu acabei de falar, saiba que você não está sozinho. Na verdade, essa frustração é muito mais comum do que a gente imagina. Semana passada mesmo, recebi uma mensagem que me deixou pensando. O cara escreveu assim: Doutor, ganho 15 mil por mês, moro bem, tenho um carro bom, mas no fim do mês não sobra nada. Como isso é possível? Essa é a síndrome do lifestyle inflado. Quanto mais você ganha, mais você gasta. E no final das contas, o resultado é o mesmo, conta no vermelho e aquela sensação de que você está correndo atrás do próprio rabo. Eu também já passei por isso. Lembro de uma época em que eu ganhava 3 vezes mais do que ganhava antes, mas estava mais apertado financeiramente do que quando ganhava menos. Parece loucura, né? Mas tem uma lógica por trás disso. É que existe uma armadilha psicológica invisível que mantém você sempre quebrado, independentemente de quanto você ganhe. É como se fosse um termostato financeiro interno. Toda vez que sua situação melhora, sua mente inconscientemente encontra uma forma de te trazer de volta para o patamar anterior. Essa armadilha funciona assim. Seu cérebro está programado para manter você na sua zona de conforto financeira. Se você sempre viveu ganhando X e gastando X, sua mente vai fazer de tudo para manter esse padrão, mesmo que sua renda aumente. É por isso que a maioria das pessoas que ganha na loteria quebra em poucos anos. Não é falta de dinheiro, é falta de reprogramação mental. E sabe o que é pior? A gente vive numa sociedade que nos empurra para gastar mais a cada aumento de salário. Agora você pode financiar um carro melhor. Agora pode morar num lugar mais caro. É uma pressão constante para elevar o padrão de vida na mesma velocidade que a renda. Mas eu descobri que existe um jeito de quebrar esse ciclo. E não tem nada a ver com força de vontade ou disciplina extrema. Tem a ver com entender como nossa mente funciona e usar isso a nosso favor. E é exatamente isso que eu vou te entregar agora. Nos próximos 20 minutos, você vai aprender uma estratégia de rico que foi adaptada especificamente para quem ganha até 3 mil por mês. Não é teoria importada dos Estados Unidos. É um método testado na realidade brasileira, com nossos juros, nossa inflação, nossos desafios. Porque aqui está a verdade que ninguém te conta. A diferença entre quem fica rico e quem fica pobre não está no valor do salário. Está na forma como cada um lida com o dinheiro que tem. E isso pode ser aprendido. Eu vou te mostrar como pessoas comuns, ganhando salários comuns, conseguiram construir patrimônio real usando técnicas que qualquer um pode aplicar. Não vou falar de investimentos complexos ou estratégias que só funcionam para quem tem muito dinheiro. Vou falar de coisas que você pode começar a fazer ainda hoje. E tem algo mais importante ainda que eu preciso te falar. Porque investir em si mesmo é o único investimento verdadeiramente garantido. Tudo pode dar errado. A bolsa pode cair, o imóvel pode desvalorizar, a empresa pode falir, mas o conhecimento que você adquire, as habilidades que você desenvolve,
Isso ninguém pode tirar de você. É por isso que vou começar te mostrando como uma pessoa de 67 anos conseguiu multiplicar a própria pensão usando uma técnica tão simples que vai parecer óbvio quando você entender. Mas como toda coisa óbvia, só é óbvia depois que alguém te explica. Então, se você está pronto para sair do ciclo de sempre sobrar pouco ou nada no final do mês, se você quer aprender como transformar seu salário numa ferramenta de construção de riqueza, então vamos começar, porque o que eu vou te contar a partir de agora pode mudar completamente sua relação com o dinheiro. Deixa eu te contar a história do seu Antônio. Ele tem 67 anos, aposentado, mora num bairro simples aqui de São Paulo. A pensão dele era de R$ 2.400 por mês. Dava para viver, mas vivia apertado. Todo final de mês era aquela correria para pagar as contas. E qualquer emergência virava um pesadelo. O seu Antônio sempre foi uma pessoa curiosa. Mesmo aposentado, ele não conseguia ficar parado. Então, ele fazia o que a maioria dos aposentados faz. Acordava tarde, tomava café vendo jornal, passava o dia vendo televisão, conversando com os vizinhos. Uma vida tranquila, mas sem propósito. Até que um dia, assistindo um programa sobre empreendedorismo, ele ouviu uma frase que mudou tudo. As pessoas bem-sucedidas acordam 1 hora mais cedo que as outras. Ele pensou, que diferença pode fazer 1 hora a mais no meu dia? Mas decidiu testar. Começou a acordar às 5 da manhã em vez das 6. Nessa primeira hora, em vez de ficar vendo notícias ruins na televisão, ele começou a ler. Primeiro, livros que pegava emprestado na biblioteca do bairro. Depois, começou a assistir vídeos de educação financeira no YouTube. Foi aí que ele descobriu uma coisa interessante. Com o conhecimento que estava adquirindo, ele começou a perceber oportunidades que antes passavam despercebidas. Ele morava perto de um colégio e toda tarde via as mães esperando os filhos saírem da escola. Muitas ficavam lá no sol, sem lugar para sentar. O seu Antônio teve uma ideia simples. Montou uma barraquinha de água, refrigerante e salgadinho. Investimento inicial, 300 da reserva de emergência dele. Vendas do primeiro mês, 800 de lucro líquido. Com esse dinheiro, ele comprou mais estoque e começou a vender também na saída do metrô. Lucro do segundo mês, 1.200. Terceiro mês, R$ 1.800. Hoje, 18 meses depois, o seu Antônio fatura em média 3.500 por mês só com a vendinha dele. Ou seja, ele mais que dobrou a renda aos 67 anos. E tudo começou com uma decisão simples. Acordar 1 hora mais cedo e usar esse tempo para aprender algo novo. Mas o mais interessante da história do seu Antônio não é o dinheiro que ele ganhou, é como isso mudou a vida dele. Ele voltou a ter propósito, voltou a se sentir útil, voltou a ter energia. A esposa dele diz que ele rejuvenesceu 10 anos. E sabe qual foi o segredo? Ele entendeu algo que a maioria das pessoas leva uma vida inteira para descobrir. Tempo é o recurso mais valioso que existe. E quem controla o tempo, controla o resultado. Agora que você viu o que é possível quando aplicamos as técnicas certas, vamos ao primeiro passo prático. E aqui é onde a neurociência entra em cena para explicar por que você gasta dinheiro sem nem perceber. Existe um truque mental que seu cérebro usa contra você todos os dias. Chama-se contabilidade mental. Funciona assim. Sua mente cria gavetas separadas para diferentes tipos de dinheiro. O salário fica numa gaveta. O 13º fica em outra. Aqueles R$ 50 que você achou no bolso da calça ficam numa terceira gaveta. E o mais perigoso? Seu cérebro trata cada gaveta de forma completamente diferente. O dinheiro do salário, você gasta com cuidado. Mas aqueles R$ 50 do bolso? Esses podem ser gastados à toa, porque não contam. É exatamente por isso que você gasta todo o 13º antes mesmo de receber. Sua mente já categorizou esse dinheiro como extra. Então, não precisa ter o mesmo cuidado. Mas aqui está o primeiro segredo para quebrar esse padrão. A técnica do salário invisível. É simples, mas poderosa. No momento em que seu salário cai na conta, antes de pagar qualquer coisa, você transfere 10% para uma conta separada. E aqui está o truque. Essa conta você nunca olha. É como se esse dinheiro não existisse. Sua mente vai se adaptar para viver com os 90% restantes, porque é isso que ela vai ver como sua renda real. É contabilidade mental trabalhando a seu favor em vez de contra você. O seu Antônio fazia isso. Dos R$ 2.400 da pensão, ele transferia R$ 240 automaticamente
para uma conta digital que não tinha cartão. Em 6 meses, tinha 1.440 guardados. Foi esse dinheiro que bancou os primeiros investimentos na barraquinha dele. E tem um detalhe crucial: tem que ser automático. Se você deixar para decidir na hora, sua mente vai encontrar 1000 desculpas para não fazer. Este mês está apertado. Vou começar no próximo mês. Só desta vez vou usar esse dinheiro. O truque é tirar sua força de vontade da equação. Automatize tudo. Deixe a tecnologia trabalhar por você enquanto sua mente nem percebe que o dinheiro saiu. Mas de nada adianta guardar dinheiro se você tem 3 tipos específicos de dívida que literalmente sugam sua riqueza como um ralo. Eu chamo elas de as 3 dívidas mortais, porque elas matam sua capacidade de enriquecer devagar, mas com certeza. A primeira dívida mortal é o cartão de crédito rotativo. Sabe quando você paga só o mínimo do cartão? Aqueles juros de 15% ao mês, isso mesmo, ao mês, transformam uma dívida de 1.000 em 5.000 reais em apenas um ano. É matemática pura. Se você tem essa dívida, ela precisa ser sua prioridade número 1. Antes de investir, antes de guardar, antes de qualquer coisa. A segunda dívida mortal é o empréstimo consignado usado para consumo. Muita gente pega consignado para comprar televisão, celular, móveis. O problema é que você está comprando coisas que desvalorizam com dinheiro que tem juros. É como queimar dinheiro em câmera lenta. A terceira dívida mortal é a mais perigosa de todas: o financiamento de carro usado como símbolo de status. Você pega um financiamento de 80.000 reais para comprar um carro de 60.000 reais, porque o resto são juros. Em 5 anos, você pagou 80.000 reais por algo que vale 30.000 reais. E ainda tem que pagar seguro, IPVA, manutenção. Agora, como escapar de cada uma dessas armadilhas? Para o cartão rotativo, use a estratégia da Avalanche. Liste todas as suas dívidas de cartão por ordem de juros. Pague sempre o mínimo de todas, mas jogue todo o dinheiro extra na de maior juros. Quando quitar a primeira, pega todo o valor que você pagava dela e soma ao pagamento da segunda. É um efeito cascata. Para o consignado de consumo, negocie. A maioria dos bancos aceita quitar com 30% a 50% de desconto à vista. Se você não tem esse dinheiro, procure um empréstimo com juros menores para quitar o consignado. Pode parecer loucura trocar uma dívida por outra, mas matemática é matemática. Para o financiamento do carro, a solução é mais radical. Venda o carro, quite o financiamento e compre um usado à vista com o que sobrar. Sim, seu ego vai doer, mas sua conta bancária vai agradecer. Um carro é meio de transporte, não investimento. O seu Antônio fez exatamente isso. Tinha um financiamento de uma moto que pagava 380 por mês. Vendeu a moto, quitou o financiamento e comprou uma bicicleta elétrica por 1.200 reais à vista. Economizou 380 mensais, que foram direto para o capital de giro da barraquinha. Agora que você se livrou das dívidas que estavam drenando sua riqueza, chega a pergunta que todo brasileiro faz: vale mais guardar no Nubank, no Tesouro Direto ou debaixo do colchão? Vou te dar a resposta definitiva, com números reais. Primeiro vamos descartar logo o colchão. Com a inflação brasileira girando em torno de 4% ao ano, seu dinheiro debaixo do colchão perde poder de compra todo mês. 1.000 hoje vão valer 960 daqui a um ano. É como ter um ladrão invisível roubando 40 por ano de cada 1.000 reais que você guarda. Agora, Nubank versus Tesouro. O Nubank hoje paga 100% do CDI, que está em torno de 11,75% ao ano. O Tesouro Selic também paga praticamente a mesma coisa. Então, qual escolher? A resposta depende de quanto dinheiro você tem. Se você tem até 10.000, Nubank é mais prático. Aplicação e resgate na hora, sem burocracia, sem taxa. Acima de 10.000 reais, Tesouro Direto pode fazer mais sentido por questões de garantia. Mas aqui está o erro que 90% das pessoas cometem. Elas ficam obcecadas em otimizar rendimentos de pequenas quantias. Estão discutindo se vão ganhar 11,5% ou 11,7% em cima de 2.000 reais. A diferença é 4 reais por ano. Enquanto isso, gastam 200 reais por mês em delivery, que poderiam economizar cozinhando em casa. É como estar preocupado se o pneu está calibrado enquanto o tanque de gasolina está vazando. O foco deveria ser aumentar a quantidade de dinheiro que você consegue guardar, não otimizar o rendimento de pouco dinheiro. Se você conseguir guardar 500 reais por mês em vez de 200 reais,
Isso vai ter muito mais impacto que escolher entre 11,5% ou 11,7% de rendimento. O seu Antônio entendia isso. Ele deixava a grana no Nubank mesmo, pela praticidade, e focava toda a energia em aumentar a quantidade que conseguia guardar mensalmente. Primeiro eram 240. Depois, com a renda extra da barraquinha, passou para 800 por mês. E tem um detalhe importante: para emergências, liquidez vale mais que rendimento. De que adianta seu dinheiro estar rendendo 15% ao ano se você não consegue acessá-lo quando precisa? Por isso, mantenha sempre de 3 a 6 meses de gastos numa aplicação com liquidez diária. O resto, aí sim, você pode pensar em investimentos de maior prazo e rendimento. Com sua reserva crescendo consistentemente, chegou a hora de dar o próximo passo: criar sua primeira fonte de renda passiva com apenas 100 por mês. E aqui, vou te mostrar as 5 habilidades que podem multiplicar qualquer salário. A primeira renda passiva mais acessível para quem está começando são os dividendos de ações. Com R$100 por mês, você consegue comprar cotas de fundos imobiliários ou ações que pagam dividendos regulares. O segredo não está em acertar a ação perfeita, mas em ser consistente. Vamos fazer as contas. R$100 por mês durante um ano são R$1.200. Se você conseguir um dividend yield médio de 6% ao ano, isso te daria $70 de renda passiva no primeiro ano. Parece pouco? No segundo ano, você teria $2.478 investidos, gerando $148. No terceiro ano, $3.820, gerando $229. O que acontece é que depois de alguns anos, sua renda passiva começa a se reinvestir sozinha. É o famoso juros compostos trabalhando para você enquanto você dorme. Mas aqui entram as 5 habilidades que podem acelerar esse processo dramaticamente. Primeira, aprender a vender. Não importa a sua profissão. Se você souber vender, sua renda vai multiplicar. Segunda, comunicação escrita. Saber escrever bem abre portas para freelances, consultoria, cursos online. Terceira habilidade, tecnologia básica. Não precisa ser programador, mas entender de planilhas, redes sociais, aplicativos básicos te coloca na frente de 80% das pessoas. Quarta, gestão de tempo. Quem sabe organizar o próprio tempo consegue fazer mais em menos horas e tem espaço para renda extra. Quinta habilidade, networking genuíno. Não é sobre usar pessoas. É sobre ajudar pessoas e construir relacionamentos reais. Oportunidades chegam através de pessoas. O seu Antônio desenvolveu 3 dessas habilidades sem nem perceber. Aprendeu a vender, conversando com os clientes da barraquinha. Melhorou a comunicação para negociar com fornecedores. E criou uma rede de contatos que incluía outros comerciantes, clientes regulares e fornecedores. Foi através dessa rede que ele descobriu uma oportunidade de fornecer salgadinhos para uma cantina escolar. Hoje, além da barraquinha, ele tem esse contrato que rende 800 mensais extras, trabalhando apenas 2 horas por semana preparando os pedidos. O importante é começar pequeno, mas começar. Seus primeiros $100 de renda passiva podem não parecer muito, mas eles representam algo muito maior, a prova de que você consegue fazer dinheiro trabalhar para você. Agora vamos falar de uma das maiores polêmicas no mundo financeiro brasileiro. Cartão de crédito é vilão ou herói da sua riqueza? A resposta vai chocar você, porque vai contra tudo que você já ouviu. A maioria dos especialistas te diz para cortar o cartão, fugir dele como o diabo da cruz. Mas aqui está a verdade. Cartão de crédito é uma ferramenta, como uma faca. Você pode usar para cortar legumes ou para se machucar. Tudo depende de como você usa. Para pessoas com 0 disciplina financeira, cartão é realmente um veneno. Mas para quem entende as regras do jogo, ele pode ser seu melhor amigo. E vou te explicar por quê. Primeiro, cashback. Existem cartões que te devolvem até 2% de tudo que você gasta. Se você gasta R$2.000 por mês e paga sempre à vista, são 480 por ano voltando para seu bolso. É dinheiro grátis. Segundo, proteção. Compras no cartão têm garantia estendida, seguro contra roubo, possibilidade de estorno. Dinheiro à vista não tem nada disso. Terceiro, e aqui está o mais polêmico. Em alguns casos específicos, endividar-se no cartão pode ser inteligente. Como assim? Você deve estar pensando. Calma, deixa eu explicar. Os juros brasileiros são altos, certo? Mas e se você conseguir usar esses juros a seu favor? Se você tem uma oportunidade de investimento que rende mais que os juros do cartão,
Matematicamente, faz sentido se endividar para investir. O seu Antônio fez isso. Quando surgiu a oportunidade do contrato com a cantina, ele precisava de 3.000 reais para comprar equipamentos. Não tinha na reserva. Pegou no cartão a 3,5% ao mês. Parece loucura, certo? Mas o contrato rendia 800 reais mensais líquidos. Em 4 meses, ele quitou o cartão e ainda sobrou dinheiro. Usou a dívida para multiplicar a renda, não para consumir. E aqui entra outra verdade que pode te surpreender. Porque os juros brasileiros podem ser seu melhor amigo. Todo mundo reclama que os juros aqui são altíssimos. E são mesmo. Mas alto para quem? Para quem pega emprestado, é alto. Mas para quem empresta, é excelente. Quando você investe no Tesouro Direto, você está emprestando dinheiro para o governo a juros altos. Quando compra um CDB, está emprestando para o banco. O Brasil é um dos poucos países do mundo onde você consegue ganhar 10% ao ano sem risco, só emprestando dinheiro. Nos Estados Unidos, investimentos seguros rendem 2% ao ano. Aqui você ganha 5 vezes mais. A questão é, você vai continuar sendo tomador de crédito ou vai virar credor? Mas vamos falar sobre investimentos de uma forma que ninguém te ensina. Como investir quando você não entende nada de investimentos? E por que isso pode ser, na verdade, uma vantagem gigantesca? A maioria das pessoas acha que precisa virar especialista em economia para começar a investir. Ficam lendo gráficos, analisando balanços, acompanhando notícias econômicas. E sabe o que acontece? Ficam paralisadas pela análise. Existe um estudo famoso que mostra algo surpreendente. Investidores que checam suas aplicações com menos frequência têm rentabilidade maior que aqueles que ficam olhando todo dia. Por quê? Porque quem olha muito toma decisões emocionais. Vende na baixa por medo, compra na alta por euforia. Quem não entende nada tem uma vantagem. Não fica se achando esperto. Simplesmente escolhe investimentos básicos e deixa o tempo trabalhar. E tempo é exatamente o que faz a mágica dos juros compostos acontecer. Agora vou te contar sobre um investimento que rende mais que a poupança e a maioria das pessoas não conhece. LCI e LCA, letras de crédito imobiliário e do agronegócio. Rendem praticamente igual ao CDI, são isentas de imposto de renda e têm garantia do FGC até 250 mil. A grande diferença para o CDB é que não paga imposto. Então, enquanto um CDB de 100% do CDI paga imposto e rende líquido uns 9,4% ao ano, a LCI rende 11,75% líquidos. É uma diferença significativa. O problema é que bancos grandes não oferecem LCIs boas para a pessoa física. Você precisa procurar bancos médios ou usar plataformas de investimento. Mas é só fazer o cadastro uma vez e pronto. O seu Antônio descobriu isso quando já tinha 15 mil reais guardados. Migrou tudo da conta do Nubank para LCIs de bancos menores. A diferença de rendimento líquido era de quase 300 por ano, dinheiro que ele usava para reinvestir no negócio. E tem um segredo que poucos sabem. Diversificação inteligente não é comprar 20 investimentos diferentes. É ter investimentos com propósitos diferentes. Reserva de emergência numa aplicação líquida. Objetivos de médio prazo em renda fixa. Objetivos de longo prazo em ações. A regra é simples. Quanto mais tempo você tem até precisar do dinheiro, mais risco pode correr. E quanto mais risco, maior o potencial de retorno. Mas de todos os investimentos que você pode fazer, existe um que tem retorno garantido de pelo menos 1000% ao ano. E não é pirâmide nem esquema duvidoso. É investir na sua própria educação financeira. Por que ler apenas uma página por dia sobre finanças vale mais que um ano inteiro de faculdade? Porque faculdade te ensina teoria que você talvez use. Educação financeira te ensina habilidades que você usa todo santo dia pelo resto da vida. Uma página por dia são 365 páginas por ano. Isso equivale a 2 livros completos sobre dinheiro. Em 5 anos, você terá lido mais sobre finanças que 99% da população brasileira. E o conhecimento acumulado vai se transformar em decisões melhores, que se transformam em resultados melhores. O seu Antônio fazia exatamente isso. Naquela hora extra que acordava de manhã, ele lia. Começou com livros básicos da biblioteca. Depois passou para conteúdo online. Em um ano, ele sabia mais sobre finanças pessoais que muitos universitários formados em economia. E aqui está como seu conhecimento vira dinheiro na prática. Cada conceito que você aprende pode te economizar
ou te fazer ganhar dinheiro. Aprende sobre juros compostos? Para de deixar dinheiro na poupança. Aprende sobre inflação? Para de guardar dinheiro debaixo do colchão. Aprende sobre diversificação? Para de colocar tudo num lugar só. Cada erro evitado é dinheiro poupado. Cada oportunidade identificada é dinheiro ganho. E o mais importante, conhecimento se multiplica. Quanto mais você sabe, mais rápido aprende coisas novas. Hoje, com a internet, nunca foi tão barato se educar. YouTube, podcasts, blogs, cursos online gratuitos. A informação está ali, esperando por você. A única coisa que falta é consistência. E tem algo mais poderoso ainda. Quando você se educa, automaticamente se cerca de pessoas que também se educam. Seu círculo social muda. Você para de falar só sobre futebol e novela e começa a discutir oportunidades, investimentos, negócios. Foi assim que o seu Antônio descobriu a oportunidade da cantina escolar, numa conversa com outro comerciante que também estava se educando financeiramente. Informação circula entre pessoas que valorizam informação. Então, chegamos ao final desta jornada. Você acabou de aprender os 8 passos que podem transformar seu salário numa ferramenta de construção de riqueza. Não são truques mágicos nem promessas vazias. São estratégias testadas e aprovadas por pessoas reais, como o seu Antônio. Recapitulando rapidamente. Primeiro, quebrar o viés cognitivo que faz você gastar sem perceber e aplicar a técnica do salário invisível. Segundo, eliminar as 3 dívidas mortais que drenam sua riqueza. Terceiro, escolher onde guardar seu dinheiro com base em praticidade e quantidade, não micro-otimizações. Quarto, criar sua primeira renda passiva e desenvolver as 5 habilidades que multiplicam salário. E os passos mais importantes: entender que cartão de crédito pode ser ferramenta, não vilão. Descobrir investimentos simples que funcionam mesmo para iniciantes. E, principalmente, investir na sua própria educação financeira. A diferença entre quem fica rico e quem fica pobre não está no valor do salário. Está na forma como cada um usa o conhecimento que tem. E agora você tem esse conhecimento. Mas conhecimento sem ação é só entretenimento. O que você vai fazer com essas informações é que vai determinar se sua vida financeira muda ou continua igual. Comece hoje. Não precisa implementar tudo de uma vez. Escolha um passo, aplique por 30 dias, depois passe para o próximo. Consistência pequena gera resultados grandes. E se este conteúdo fez sentido para você, compartilha com alguém que precisa ouvir isso. Conhecimento financeiro deveria ser ensinado em casa, na escola, no trabalho. Como não é, cabe a nós passarmos adiante. Lembra, sua situação financeira hoje não determina sua situação financeira amanhã. O que determina são as decisões que você toma a partir de agora. O seu Antônio começou aos 67 anos e mudou tudo. Você tem tempo de sobra para construir algo ainda maior.